Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Você está no Política Sem Mistério. Aqui são 5 mulheres, 5 identidades, mas com um único objetivo: levar a reflexão, a educação política para o seu lar, para o seu local de convivência, para onde você estiver. Nós, meninas, estamos no mês de setembro, tivemos um agosto muito intenso, com discussões importantes sobre políticas públicas para as mulheres. E vamos entrar no mês de setembro com novas discussões, com novas políticas. Esse mês, nós já combinamos aqui, né? Vamos dividir o mês em 2 grandes políticas muito necessárias serem discutidas aqui no Política Sem Mistérios. 2 primeiras semanas nós já estamos aqui com uma convidada que tem tudo a ver com o tema a mulher na política. E a gente vai falar sobre a política, a violência de gênero na política. Então hoje a gente vai ter uma parlamentar. Ela já está aqui ocupando a nossa bancada, Vilmacy. E também teremos semana que vem, no próximo sábado, outra parlamentar que a gente vai estar anunciando aí nas nossas redes sociais. Então, se aproxime para passar aqui com a gente nesses próximos 50 minutos, sempre quase 1 hora, porque 5 mulheres falam bastante, a gente gosta de discutir. E a gente já começa aqui falando que nós vamos apresentar hoje e sempre apresentaremos com André Peixoto, Maria Gorete, que já está ali, toda comprometida. Não, compenetrada. Com suas anotações. Viviane Leite, Jéssica Tupinambá. Gente, eu vou hoje, o Política Sem Mistério está recebendo uma mulher que eu gosto muito. E a gente vislumbra nessas mulheres um exemplo de luta, um exemplo de força, um exemplo de resiliência, um exemplo de resistência. Nós estamos com Vilmacy Oliveira. Quem é esta grande mulher? Vilmacy Oliveira é vereadora em Itabuna pelo partido PCdoB, a única hoje parlamentar mulher numa casa legislativa de 21 cadeiras. E nós acredito, Vilmacy, a gente vai até falar isso, que eu acredito que nós temos quase umas 900 casas. É isso, Vivi? Me ajude com esse dado. Nós temos quase 900 casas legislativas no Brasil que não tem uma única mulher. Né? Ela é servidora pública municipal, é presidenta do Sindicato dos Servidores e dos Servidores Municipais de Itabuna, do Sindiserv, casada, tem 2 filhas, a Heloísa e a Maria Clara, que a gente já manda um beijo, formada em serviço social, com pós-graduação em gestão pública municipal. Ela nasceu na pequena cidade Pinhabanha. É uma regiãozinha, né? Pinhabanha é uma região do distrito de Camaquã, no sul do estado. Adolescente, ela fixou moradia em Itabuna, onde ela trabalhou no comércio. Em 2008, ela ingressou no serviço público como técnica de saúde pública. Em 2009, ela participou da refundação do Sindiserv como diretora de comunicação. Em 2013, ela é eleita presidente do sindicato, do Sincat, né? Sinserv. Ó, Vilma, é um prazer, uma honra me receber aqui no Política Sem Mistério. A gente já tinha muita planos, vontade já de ter recebido você, mas tudo tem essa muito bem. A hora. Seja bem-vinda ao Política Sem Mistério. Eu agradeço, né? Olá, as meninas. Agradeço essa pessoa maravilhosa. Você também, a pessoa que nos inspira, que demonstra muita garra, muita desprendimento, né? Para avançar nessa pauta que eu acho que é de suma importância, igual que eu conheço a história também, assim, um pouco de igual, né? Que
é uma referência, foi a primeira mulher, né, negra, sobretudo de lá do Jorge Amado, que ingressou na Universidade de Santa Cruz. A gente precisa registrar isso, porque as lutas das mulheres sempre tem que ser realçadas, porque elas são muito difíceis, né? E a vida sempre foi muito perversa para as mulheres. Então, quando a gente tem algo que a gente considera, sobretudo das mulheres, de relevância, a gente tem que ressaltar para a sociedade, porque nós não estamos mais, essa inserção nas universidades não se deu há muito tempo atrás, fruto mesmo dessa configuração, né, da sociedade de estabelecer o local que a mulher tinha que estar, né? E os estudos, a faculdade, a universidade também a gente alcançou recentemente, né? Que as mulheres dispararam e hoje são maioria, né? Abriu as portas e são maioria nas universidades. A gente precisa dizer isso. Então, está provado, na minha humilde opinião, que a mulher tem a capacidade de ser o que ela quiser, está atuando onde ela quer atuar, onde ela tem o interesse, onde ela se identifica, né? Porque antes a nossa atuação era muito restrita e imposta, né, pela própria sociedade, pelo modelo da sociedade. Então, hoje a gente tem mostrado isso, mas a gente sabe que existe a resistência da própria sociedade, da estrutura machista, né, patriarcal, que se estabeleceu de forma extremamente cristalizada na sociedade, que a gente tem dificuldade de romper. Rompemos algumas questões, nós precisamos romper mais, do ponto de vista, a gente está falando de política. Você mencionou aí, dizendo que tem mais de quase 900 municípios que não tem parlamento da mulher, e a gente precisa avançar. Isso é inaceitável, né? Com certeza nessas cidades tem mulher, e se a gente for fazer mesmo a investigação, provavelmente tem mais mulheres do que homens. Então, por que as mulheres não têm a sua representação se ela é a maioria? Por que falar de nós sem nós? Esse questionamento que a gente precisa estar fazendo. E também agradecer pelo convite a todos vocês lá do Tupinambá, que isso é muito importante, a representação da diversidade. Eu acho que isso é muito importante. O programa já chega, né, com esses recortes identitários que a gente precisa também estar trazendo para o debate, está mostrando para a sociedade que a gente tem mulheres diversas, de diversos setores, de diversos segmentos, e que tem essa condição. E quando a gente se une com a nossa pluralidade, com a nossa identidade distinta, a gente consegue fazer algo potente, como é esse programa. Exatamente. E para a gente falar dessa costura, dessa coxa bonita, que eu adoro coxa de retalho, justamente porque é um bocado colorido e forma um desenho muito bonito, né? E a gente vai falar de algo que tenta, Vilma, André e meninas, que tenta nos empurrar para o ambiente que foi estruturado para o sexo feminino. A violência política de gênero será a campanha dessas 2 primeiras semanas aqui no Política Sem Mistério. Fazer uma breve introdução do que significa a violência política de gênero. Ela pode ser definida, segundo o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, como uma agressão física, psicológica, econômica, simbólica ou sexual contra a mulher, com a finalidade de impedir, restringir o acesso, o exercício de funções públicas, não é apenas de uma vereadora, mas qualquer mulher em ambientes públicos, né? Até mesmo as advogadas, né? E induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade. De acordo com o levantamento realizado pelo Terra de Direitos e Justiça Global, a violência política de gênero acontece em maior parte pelos oponentes ou colegas de trabalho, né, por meio de ameaças massivas até ameaças virtuais. A pesquisa ainda aponta que nos casos em que foi possível identificar o autor da violência, os homens aparecem como autores em 100%. Né? Então, a violência política de gênero acontece na maioria dos casos, não na forma física, mas ela tem um tom de ameaça, de intimidação, né, psicológica, de humilhações. Enfim, para a gente abrir aqui esse debate, na primeira nossa rodada de conversa, a violência política de gênero pode ser caracterizada como qualquer ato, mas ela tem um objetivo, gente, que excluir,
a mulher do espaço político, né? Exatamente. Afugentar, impedir, restringir o acesso, silenciar, né? Excluir nós de tomarmos decisões contra a nossa vontade, né? E essa violência é considerada uma das causas de subrepresentação, que será o nosso grande debate, esta subrepresentação das mulheres nos parlamentos. Vilma, a gente quer ouvir a sua história, querida. Você vivencia essa violência política que silencia, que restringe, que afugenta, que tenta calar a voz de uma mulher? Sim, a gente não tem uma mulher que não é exposta a esse tipo de situação, né? A gente, pelo fato da gente já ter ter forjada dentro do processo da luta, a gente ergue a nossa cabeça e faz enfrentamento. A gente está falando de violência política, mas eu estou aqui ao lado de 3 advogadas e da comunicação. Vocês não todas advogadas. Toda advogada. E eu tenho relatos, né, de pessoas que eu tenho conhecimento e que as próprias advogadas são também constrangidas, são interpeladas de forma extremamente pejorativa, desacredita também, tenta descredibilizar o trabalho da mulher. Então isso também é uma forma de violência, né? Então todas nós, na condição de mulher, a gente sofre, sobretudo se for uma condição num posto que a gente está atuando, que historicamente, né, dentro da sociedade, do ponto de vista culturalmente, sempre foi do homem. Então, eu acho que eles pensam, né, eu acho que nós queremos tomar o lugar deles. E aí começa... Assim, essa violência que você vivencia, você não vivencia também com mulheres, não? Mulheres também não tem uma perseguição... Porque a gente fala de homens, mas também existem mulheres. As mulheres que fazem por esse sentimento. Essa questão de cultural, não, né? Eu, assim, claro, a gente tem. A sorte é que você só tem você, né? Só tem você, porque se você tivesse mulher, mas aí seria, eu preferia que tivesse outras mulheres ainda para tentar desconstruir. Se a gente percebesse algum ataque dessa colega pelo fato de ser mulher, a gente ter a condição de tratar, né? Conversar, não, porque eu tenho aprendi com a Olívia Santana, a deputada estadual. Ela disse que nós não podemos olhar para nós como inimigas. Exatamente. Então, aí sempre eu falo, o que interessa essa narrativa de dizer que a mulher passa a perna na mulher, a mulher que fura o olho da mulher. A quem interessa essa narrativa na sociedade? Sim. Aos homens. Então, nós precisamos... Essa sociedade machista e patriarcal. Isso. Então, a gente precisa também, Liz e Andréa, Igor, esse debate a gente precisa enfrentar com as nossas irmãs. Precisa enfrentar. Porque a gente precisa ter um relacionamento, né, de acolhimento fraterno. Porque a história, né, tem uma dívida com as mulheres. E se a gente não se irmanar nesse sentido da gente acolher a colega, a mulher, é muito complicado. Porque na hora na hora H, os homens sempre protegem os homens. É verdade. Sempre protege os homens. E ele usa o argumento de dizer as mulheres são desunidas. É vocês que são desunidas. Quando a gente fala da subrepresentação, é porque vocês são desunidas. Não faz avaliação do processo histórico da nossa sociedade, né? Dessa imposição patriarcal. Entendeu? Estrutural. Ninguém leva isso em consideração. Aí faz um debate raso e simplista. Aí não vale. Eu vou pegar até a sua fala, Andréa. Mulher não vota em mulher. E vou passar logo a voz aí para Vivi. Isso que a gente ouve, né? Ouve também, por exemplo, Vilma foi aqui, a única vereadora a votar. Desculpa, só para pessoas que gostam de mim, gostam do nosso trabalho no sindicato, mas disse, não vou votar você não, porque eu não voto em mulher. Tem que ouvir disso. Eu quero aprofundar o debate da gente aqui justamente nesse ponto. Por que mulher não vota em mulher? Você tem uma opinião formada sobre isso? Sim. O sistema mesmo histórico, ele construiu a mulher para que ela tivesse esse pensamento. E principalmente porque ela que foi criada em estrutura patriarcal. Então, para ela, na cabeça dela, sempre o homem vai representar. Foram divididos papéis sociais esses que
colocam na prática o que acontece na vida da gente, que percebemos como acontece com a nossa candidata, a nossa vereadora. E assim, hoje em dia, a mulher ela compõe 51% do eleitorado. E ela está eticamente representada, tipo, um número muito pequeno. Se vocês olharem, quem compõe o nosso eleitorado, o campo eleitorado, quando vai para as ruas para votar, quando, por exemplo, Liz Day, ela foi candidata a um cargo, e aí ela precisa de pessoas que apoiem ela. A maioria são mulheres. E elas sempre estão nesses papéis de apoio. Sempre apoio, porque elas não são colocadas para representar. E a gente percebe também que na nossa Constituição, no artigo 5º, ele fala que existe para representar o povo. As candidaturas existem para representar o povo. E essas mulheres, elas não se sentem representadas, porque não têm voz na política mesmo. E aí a gente percebe esse papel. E é uma construção social. E eu lembro de uma frase até de Simone de Beauvoir, que ela fala que não se nasce mulher, torna-se mulher. As pessoas acham que a mulher ela foi biologicamente construída para ter papel social de cuidar do caso e tudo mais, mas isso não é realmente uma construção social que colocaram. Tem uma situação só também para complementar um pouco da fala de Déia e de Vilma, no sentido da questão da rivalidade que colocaram, né, entre nós. Carla Cochrane, eu tenho estudado algumas coisas sobre ela, estou lendo um livro, inclusive, dela. Ela contando a história dela, eu fiquei estupefata, assim, porque ela falou que ela estava no meio de intelectuais. Sim. E uma pessoa falou assim, olha, que morena bonita, ela é negra retinta, né? Que morena bonita, tal, não sei o quê, que ela tem um corpo bonito, ela realmente é muito bonita. E aí uma pessoa pegou e falou, se você não se incomoda com isso, não. E ela, não, porque eu sou bonita mesmo, eu sou gostosa mesmo. Aí um professor pegou e falou assim, mas você não é só gostosa. Você vai estudar, você vai entrar na universidade. Hoje ela é Carla Cochrane, para quem não conhece, busque conhecer, que é a senhora ali. Eu estudo Carla Cochrane. E ela falou que ela tinha raiva de mulher. Que ela namorava homens casados porque ela tinha raiva de mulher. Ela assume, eu namorava homens casados porque eu tinha raiva de mulher. Por que aquela mulher ela pode ser casada e eu não? Aí ela teve uma situação, porque agora eu estou estudando a questão da nudez feminina, né? Estudando não, estou fazendo pequenas pesquisas, né? Não vou dizer que eu estou estudando. Sobre a nudez, a nossa nudez, porque é uma coisa que está me incomodando, é uma coisa pessoal, particular. E aí ela falou que por que a gente não pode mostrar o nosso corpo? Porque o nosso corpo tem que estar perfeito, bem vestido, porque mulher para casar, ela tem que ser uma mulher comportada. Sim. E uma mulher comportada é uma mulher bem vestida. E nós não podemos nos submeter mais a isso. E por isso não justifica você não querer mostrar o seu corpo. Olha, Gó, eu vou até pegar essa tua fala, que a mulher ela tem que ser, ela foi projetada como um ser para o casamento. E ela é toda modulada para esse momento. O seu corpo não pode ser exposto, porque o seu corpo vai pertencer a um homem, só ele que vai ter acesso. É quase algo secular, né, que a gente foi projetado e moldado. E trazendo esse teu exemplo, né, dos estudos por uma grande feminista baiana, né, Carla Cochrane, nosso salve a Carla Cochrane, é justamente a mesma teoria que a gente utiliza, dada por Hannah Pinchkin. Sim. Né? Hannah Pinchkin fala que a gente escolhe as pessoas que nos representam. E ela fala de uma teoria feminista, né, que a mulher, como ela nunca viu uma vereadora, sempre deve causar estranheza em 2023. Né? Sim. Com certeza, viu, uma vereadora parlamentar, uma deputada, uma prefeita, ou uma governadora, uma presidenta da República. Como esses espaços tradicionalmente não foram ocupados por homem, é difícil você votar em alguém que usa salto, que usa saia, que usa batom. Porque a figura do nosso processo cognitivo sempre enxergou a figura masculina, né?
Aí Vilma, né, diz, pior se for uma figura feminina da cor preta. Pior, né, Jéssica, se for uma figura feminina indígena, que são alguns setores que já são preconceituados, marginalizado. Exatamente. E eu ainda aproveito a sua fala para relembrar o que Célia falou no programa anterior. Que nós estamos chegando nos espaços agora, né? Você pode observar que não tem um juiz indígena, não tem agora que uma ministra indígena. Então, nós estamos começando a chegar nesses espaços de poder agora, né? E ainda mais, eu falo o seguinte, que não é fácil estar ocupando nenhum desses espaços. Mas eu reafirmo e afirmo a seguinte questão, que se nós hoje estamos aqui, estamos ocupando esses espaços aqui, como está aqui nesse programa hoje, que eu agradeço a cada um de vocês, que essa oportunidade, viu assim, me dada por as minhas amigas, que eu considero como amigas, né? Irmãs, uma família, eu nunca tive um espaço de fala aqui na região. A região sempre viu a minha nação como uma nação de terror. Então, assim, se hoje eu estou aqui, é porque teve mulheres guerreiras, mulheres potentes antes de mim. E o nosso papel, meu Jéssica, o seu papel, viu assim, é abrir mais espaço para outras mulheres que virão. Então a gente tem que ir buscando estratégias de lutas, né? Estratégias de espaços para que outras mulheres tão potentes quanto nós estejam ocupando esses espaços também. Porque assim, somos seres humanos, tudo que um homem, um cérebro que um homem tem, a mulher também tem. Tem a mesma capacidade, ou até melhor, uma capacidade muito maior ainda. E aproveitando também, Elisa, eu gostaria de fazer até uma pergunta a Vilma Si, né, como vereadora, como proposta de uma cadeira. Eu acredito que você já passou por diversas situações difíceis dentro do parlamento e você já chegou a ter que aceitar alguma decisão, alguma situação contra a sua vontade, por você ser a minoria? Só você que não quero ler essa pergunta também. Eu já tive vontade de fazer essa pergunta a você só no bastidor, eu e você. Mas é coisa. Porque aquela questão que você colocou, né? Eu queria que tivesse mais. Mas só tem eu. Depois que aquela raça vai não se representar lá. Só que o que aconteceu? Já aconteceu. E não, tipo, não é uma situação pequena. Não é confortável pra mim. Às vezes tem alguma situação, teve uma situação bem emblemática pra mim, que me magoou, entendeu? Sabe como você se autoflagela? Sim. Que você não teve opção e você não tinha força de resolver, entendeu? E aí acontece essas coisas. Eu acho que isso é importante, a gente tá fazendo esse debate aqui, porque a gente precisa entrar nas mentes e nos corações do povo da nossa cidade, da Bahia, enfim, pra gente equilibrar mais essa representação. Porque quando a gente tem a gente se acolhe, a gente se ajuda. Quando você se sente sozinha, você fica mais fragilizada. Sim. Mais fragilizada. Embora hoje eu tenho assim, eu gozo hoje de um respeito, né, do pessoal da Câmara, no início foi muito mais difícil. Então a gente tem dificuldade de fala, sim, muita dificuldade, porque... E é uma coisa que não só é dos colegas, não, é uma coisa que já foi naturalizada. Quando o homem vai falar no plenário, o homem, o edil, o vereador, todo mundo silencia. Até a própria plateia, né? As pessoas que estão lá, os assessores, para ouvir. Na hora que a mulher vai falar, parece que é o momento do recreio. Todo mundo começa a conversar, conversas paralelas, atrapalha até o seu raciocínio. Isso é muito ruim, eu já fiquei muito chateada com isso. Já aconteceu comigo, não só foi uma vez, eu já chamei atenção, já mais de uma vez lá no plenário, entendeu? Conversei com os colegas, entendeu? Hoje, quando eu vou falar, até o próprio... o pessoal da mesa, quando está muito paralelo, fala, é uma coisa que a gente também tenta educar os colegas, entendeu? Porque eles estão também dentro dessa conjuntura, dessa sociedade,
que é machista. Até mesmo propostas, né, Vilma? Você pode até lançar uma proposta e logo ninguém dá muita atenção, né? Logo após a mesma proposta que você lançou, um homem lançando, ela é mais palatável. Isso é verdade. O que Vilma disse é muito importante, a nossa vereadora aqui de Itabuna disse, que não é uma situação que se imputa ao indivíduo. Nós não estamos falando de condutas de determinados indivíduos. Não. Nós estamos falando de um comportamento coletivo, um comportamento social, que foi estruturado nós se comportarmos assim perante as mulheres que ocupam os espaços de poder. E eu queria citar alguns exemplos aqui de violência política de gênero. A violência política de gênero ela pode acontecer tanto às mulheres candidatas, né, a cargos políticos, quanto as que já ocupam, as eleitas, portanto, né? Quando candidatas, a violência de gênero pode se manifestar através de que a gente acabou de falar, Vilma deu o próprio exemplo que eu já ia mencionar. A interrupção frequente da fala em ambientes políticos, né? Eu já, mesmo não sendo uma vereadora, mas em reuniões de trabalho eu já entro na frente, né? O colega homem interrompe, e engraçado que ele interrompe e depois começa a falar o que eu estava dizendo. Já passou por isso, né? Eu não entendo, mas era a ideia foi minha. Deixa eu perguntar uma coisa, eu vou perguntar você e a Vilma, se você foi candidata. Sim. Vilma foi candidata e hoje é vereadora. Sim. Vocês se arrependem? Eu tô claro. Não. A população precisa saber, entender se vocês se arrependem. Você de estar num ambiente altamente machista, né? Porque a gente sabe que não é só os vereadores, mas toda a população, a gente sabe o que acontece. E você que foi candidata, se arrepende? Eu vou te dar essa resposta já, e eu também quero escutar a resposta de Vilma, né? A desqualificação das nossas habilidades, né? A gente é muito inferiorizada, né? Justamente para ela não vai dar conta, esse não é o papel dela, ela não vai dar conta, desqualificação das nossas habilidades, fazendo com que a gente não se sinta, às vezes, até capaz de determinada função. Outro problema na questão política que a gente está tratando especificamente aqui no Política Sem Mistério é a desproporcionalidade no repasse do fundo partidário quando não utiliza das mulheres para candidaturas laranjas, só mesmo figurantes do ambiente político, né? O desvio dos recursos. E o que é pior, né? A ameaça a candidata por palavras, gestos, outros meios, e a constante difamação, que basta você se projetar e ter uma intenção e dar publicidade a essa intenção, há uma campanha de difamação, né? As mulheres, né? E até respondendo a pergunta de André e depois passando essa palavra para a Vilma, eu saí, André, candidata a deputada federal nas últimas eleições, e eu vou te contar a minha experiência aqui rapidamente. Foi uma das melhores experiências que eu passei na minha vida. Foi formidável. Formidável, né? E foi dela que eu falei, aqui é meu lugar. Então eu não me arrependo. Pelo contrário, né? Eu posso até um dia não ser eleita, mas do meio político eu já estou eleita. Eu já fui eleita para o meio político, já ocupo o meu cargo, né? Já tenho as pessoas nos quais os grupos e as comunidades que para quem eu trabalho, independente de ter um cargo ou não. O cargo é importante? Isso a gente motiva as mulheres a participarem da política. Porque o cargo, ele é o local que você tem poderes decisórios, né? E a própria palavra poder, ele é muito endemonizada. A gente tem que tirar esse, né? O poder é um instrumento que a gente utiliza em prol, não da gente, mas em prol da coletividade. Você se arrependeu, Vilma?
Não, eu vou dizer, não é fácil, mas ela não tem um arrependimento não, porque quando você olha para o lado positivo de você, veja bem, se a gente não conseguisse estar na Câmara hoje, que representação nós tínhamos? Ia passar todas o batido, tudo relacionado às mulheres. Daí eu já sei, na hora que eu vou abrir a boca, eu vou falar sobre mulher, ninguém nem aguenta mais, né? Já mais eu falei, aí eu falei, caras igual, eu falei, gente, tudo vocês falaram do buraco, vocês falaram disso, tudo isso é importante, eu também faço essa reivindicação. Mas aqui, nesse espaço de fala, eu preciso falar das mulheres. Aí quando tem alguma questão de mulher que é violentada, assim na nossa cidade, a nível também nacional, as datas emblemáticas das mulheres, né, que é referência na nossa sociedade, porque às vezes a gente tem mulheres aí que não sabem, não tem conhecimento dessas datas que são importantes, são emblemáticas, que outras mulheres conseguiram fruto. Se a gente volta, a gente tem que dizer que foi um grupo de mulheres, várias mulheres da sufragista que fizeram essa luta. Muitas até, né, que a sua vida foi ceifada, né, foram marginalizadas, foram também descriminalizadas. Então a gente precisa dizer para nossa colega, nossa irmã, que ela está votando não, mas quem deu esse direito para ela foi e eu tive já o despautério de ouvir em um debate que não foi das mulheres, não. Eu já fui interpelada. Também tem muita, assim, interpelação com a parlamentar. Ah, você é feminista? Então, se você é feminista, eu sou machista. Se você pode ser feminista, eu posso ser machista. Então eu falei, moço, mas você está equivocada, porque o feminismo não é o oposto de machismo, não. Exatamente. Tem o machismo, ele mata, ele maltrata. O feminismo, não. Tem que fazer essa diferença, porque também existe hoje na sociedade essa marginalização, essa satanização do feminismo. Eu vejo isso em todos os lugares. Isso aqui é guerra, né? É uma guerra. Não é guerra do sexo, não, calma. Gente, não é isso. Tabata Amaral. Entendeu? Então a gente tem que saber. Você disse que a gente avançou muito, que a gente está começando agora a estar nesses espaços de poder. Agora a gente tem uma tarefa, que é a manutenção das mulheres lá, porque a permanência, a viabilização, você falou de 30%. Entra com saúde e eles saem doentes. Eu visualizo que eu peguei na Calma, Maria, eles saem. Então a gente tem que estar sempre, sabe, velando, né, velando as conquistas da gente. Se a gente conquistou tal coisa, a gente não pode desprezar, porque a gente acumula força pra gente conquistar outras conquistas, entendeu? Só que você falou, a gente permanece, é muito difícil para as mulheres permanecerem nos espaços de poder. Não é coisa simples, porque a gente conquistou, os direitos se garantem, fundo partidário, essa questão toda, mas a viabilização disso. O pouco eu disse na audiência lá, em Ilhéus, com as deputadas, clamei as deputadas, falei, vocês precisam fazer esse debate interno para os partidos incentivarem as mulheres serem candidatas e viabilizar a candidatura. Porque viabilizar, porque às vezes, não, pode ir, só para segundo, para cumprir a cota. Nós não queremos isso. A cota ela tem que ser efetiva, a política tem que ser afirmativa. Porque senão não adianta só para estar no papel. Não, tem muita coisa que está no papel que a gente precisa tirar do papel e botar na concretude. Na realidade, para a gente alterar essa correlação de força com as mulheres, embora sendo maioria, mas a correlação de força para as mulheres é totalmente diferenciada. Eu participei de uma reunião com Tabata Amaral, a reunião online, e ela me falou, e ela é toda bonequinha, padrãozinha, né, e tal. Não, quando ela chegou no parlamento, ela foi um choque, porque novinha, com aquela vozinha, uma menina que estudou em Harvard, uma menina que é da área de exatas, jovem, chegou de batom vermelho, e ela disse que a primeira coisa que ela ouviu foi a primeira violência que ela sofreu, política e institucional, foi: você quer conquistar quem com esse batom vermelho aqui? E aí disse que ela se retraiu e ficou toda desconcertada, porque ela ficou achando que ela se sentiu como eles realmente estavam vendo ela, como uma mulher que se pintou ali para ir conquistar algum deputado, alguma coisa assim. E aí disse que no outro dia ela pensou, eu não fui tão longe, eu não saí da favela, não saí de onde eu saí para ir tão longe para recuar por causa de um batom vermelho. E no outro dia ela pôs o batom vermelho e foi. E ela disse que ela usa uma estratégia dentro do parlamento no seguinte, e aí me fez fazer uma busca, né, uma pesquisa.
independentemente de tendência esquerda, direita, centro e tal, vamos nos unir enquanto mulheres aqui, quando a pauta for comum para mulheres. Para que a gente seja a maioria, a gente precisa ter essa estratégia. Ela disse que está conseguindo fazer isso. Claro que é trabalho de formiguinha ainda, até porque muitas mulheres que já estão lá são esposas de alguém que já é político e tudo mais. E aí eu fui para onde? Para a África. Ruanda, gente. Ruanda tem 70% ou 71% das mulheres dentro do parlamento. Depois do genocídio de 1994, a partir de 2008, elas se juntaram e qual é a estratégia das mulheres de Ruanda? 1/3 do parlamento é das mulheres. E as mulheres que já conquistaram, que já estão lá, elas têm a obrigação de não fazer parte mais desse 1/3, de ela concorrer na ampla concorrência. Sim. Então, eu achei o máximo isso, que Ruanda lá, aquele fim de mundo, né? Onde mais que, né? Comparado ao Brasil, IDH, comparado ao Brasil, e a participação da mulher na política é a maioria. E nós temos inteligentes o suficiente para poder também usar dessas estratégias, entendeu? O Brasil, né, ele, vamos dizer, está na lanterninha da paridade de gênero. Até puxando um gancho do que a nossa vereadora Vilmacy disse, juntamente aqui com Gó, né? O Brasil está na lanterna da América Latina, sendo que outros países como México, Colômbia, Chile, já tem uma paridade bem maior. E Vilma disse algo muito importante, né? O feminismo não é uma guerra, né, que é travada contra o sexo masculino. Até porque o feminismo, ele luta por um processo democrático de equidade. Porque a democracia plena, ela só tem ela só atinge a plenitude se nós tivermos um papel equitativo entre homens e mulheres nesses espaços de poder. A gente não está lutando para ficar lá. A gente não enxerga uma sociedade homogênea. A gente enxerga uma sociedade heterogênea. Só que nós ainda, né, estamos ainda muito difícil. E voltando ao que Vilmacy falou, que Vilmacy, até a última rodada aqui de conversa, passa muito rápido, né? Nessa última rodada, a gente quer falar justamente o que você mencionou, Vilma. Não adianta o Código Eleitoral 9.504, 9.504, 9.500, acho que 9.504, se eu não me engano, me falha a memória se eu estiver equivocada, no artigo 10º, parágrafo 3º, que fala das cotas, né, femininas de 30% para 70% para homens. Não adianta a gente ter essa cota, como você bem mencionou, se não tivermos condições de mantermos as mulheres nesses locais, né? Então, um deles é que as mudanças nas regras, que hoje beneficiou realmente, nós tivemos um aumento nesse espaço, ainda não tão expressivo, mas tivemos. Mas a chance de sucesso dentro das grandes reformas são políticas para que as mulheres se sintam acolhidas e tenham condições de desenvolver a sua atividade, que tenha condição. Por isso que é algo muito complexo e precisa de políticas acessórias, chamadas políticas afirmativas, para manter as mulheres nesses espaços de poder e desenvolver com saúde saudável, de uma forma saudável, a sua gestão. Com certeza, eu acho que a gente precisa fazer essa estratégia, né? Essa compreensão dos próprios partidos, da sociedade, porque eu vou dizer por experiência, não é fácil ser parlamentar. A gente acaba, né? Eu não queria, a gente acaba preterindo algumas coisas importantes de nossa vida. Eu posso até estar cometendo um pecado de dizer isso, porque eu posso estar sendo julgada depois dessa entrevista, porque eu saio de manhã de casa, a corrida é muito grande, né? E as exigências, né,
do exercício parlamentar também é grande para o homem. É mais fácil porque ele tem retaguarda, ele não tem responsabilidade com a casa. E por mais que eu tenha um esposo progressista que me ajude, mas se eu não tivesse uma rede de apoio, eu não contava jamais. Com muita dificuldade, tendo rede de apoio, eu tenho que chegar junto da minha casa. Com a minha filha, sem coisas que a filha busca da gente, os filhos. Entendeu? E aí é um sacrifício, que às vezes eu passo 3 dias, eu estava bem, sexta-feira minha filha foi para casa da minha sogra, que fica com minha mãe, né? Foi para casa da minha sogra, de sexta só fui vê-la, domingo que eu impus. Eu falei, não, eu tenho que ir, vou parar aqui, eu vou na agenda até tal hora, eu tenho que ir lá ver minha filha. Eu vou lá ver minha filha, conversar com ela. 3 dias sem ver uma criança de 7 anos. Entendeu? Pode ser julgada aí, a filha se depois da... Não, mas porque eu tenho essa rede de apoio, eu tenho uma mãe, uma mulher doméstica que fica em casa. Se fosse minha mãe, fosse trabalhasse fora também, tivesse a vida dela, como é que eu ia fazer? Aí tem um marido, a rede de apoio, então meu marido ajuda muito, ele fica muito com a menina para eu ouvir. Na campanha, isso aí de manhã eu chegava de noite, mesmo estrupiada, é a necessidade da gente, enquanto ser humano, que tem a nossa família, de abraçar, de pegar minha filha, de conversar com ela, de beijar, acordar beijando como eu fiz hoje com ela, né? Acordei beijando, dizendo que ela era linda. Entendeu? A gente precisa fazer o que a gente precisa fortalecer as relações, tanto externas, mas também a familiar. Que a gente não despreza. Também tem essa falsa narrativa de dizer que as mulheres feministas é contra a família. Isso a gente tem que ir desconstruindo, porque eu sou apaixonada pela minha família, pelas minhas filhas, pela minha netinha. Tem até a netinha de 1 ano, vai fazer 1 ano aí, né? Mas a gente precisa também ser alimentada, né? Por isso, cheguei no domingo passado, cheguei também em casa umas 2 horas, vi que tinha água, a gente tem um problema de água aqui, né? Eu falei, vou botar mesmo. De 2 horas até as 5, vou colocar lá na máquina, senão a gente acaba desenvolvendo, não tem como, entendeu? Essa rede de apoio, se ele não tivesse, como que eu ia fazer? Essa rede de apoio é fundamental, porque assim, da mesma maneira que o homem tem a rede de apoio, que somos nós mulheres, que dá todo esse suporte para ele, nós enquanto mulher precisamos dar um suporte obrigatório e positivo. E meu não, eu disse, não, você vai ter que fazer, porque você quer a mulher, mãe se vira. A sorte do marido toma conta da filha, ele não é muito para esse negócio doméstico, é minha mãe. E olha, menina. Mas até isso é uma imposição da sociedade patriarcal. Porque assim, me desculpe discordar do termo que você utilizou, meu marido me ajuda. Não é ajudar, é obrigada. É obrigatório também. Isso, correto. É você que cuidar, eu que ajudo, né? Qual ajuda aqui, é a obrigação da filha. Você não faz a filha só. Eu também sou capturada pela própria cultura. A formulação foi equivocada. Aí o mercado de trabalho falar, não vou empregar a mulher porque engravida. A mulher engravida sozinha. Entenderam? Bom, mas meninas, é exatamente isso. Você vê que com o passar do dia, todas nós vamos fazendo esse processo de desconstrução e construção até mesmo, né, igual da nossa metalinguagem. Quantas vezes eu também disse isso pro meu marido. Ele até me disse isso, né? William, se você estiver ouvindo, porque você disse aí, mas eu te ajudo. Eu falei, meu filho, você não me ajuda, não. Você é a sua obrigação. Lavar o banheiro, lavar a louça, lavar, olha, meu marido faz bem, né? Meu marido faz tudo. Meu marido é fora da caixinha, viu? Nesse sentido, a não representação de alguns grupos da política é reflexo, né, de tudo isso que a gente está falando aqui, de preconceito enraizado na sociedade, na nossa sociedade brasileira, que formou todo esse processo cognitivo da gente compreender o mundo e as relações, né? Mas, enfim, gente, a gente vai esgotar esse assunto por hora aqui, com certeza, no próximo programa. Para Jai, que temos ainda mais algumas coisas para discutir no Hablando com Jai, que traz aí Jailton Alves, o nosso baluarte da cultura, da história do Brasil, sempre trazendo aqui
um novo ponto. Rafinha, onde Jai tá andando? Coloca aí pra gente ver por onde Jai tá passando, eu quero ver. Ainda em Queimada, sertão da Bahia, atravessando a cidade, chegamos aqui agora num ponto que você não pode deixar de vir. Subindo o alto de Santo Antônio, aqui ó, chegamos nessa estrada que vai dar exatamente na igreja de Santo Antônio. Essa igreja de Santo Antônio é onde deu a origem de Vila Bela das Queimadas, depois Santo Antônio das Queimadas e hoje Queimadas, aqui no sertão da Bahia. Para você ter ideia, para vocês terem ideia, essa igreja tem exatamente 208 anos. 208 anos. Foi através dela, foi a partir daqui que surgiu o que hoje chamamos de Queimadas, essa cidade. No início, ao redor daqui, ó, não tinha nada, a não ser toda a vegetação natural daqui, né? Aqui, tá vendo? Vem comigo aqui. Olha aqui a igreja de Santo Antônio, o padroeiro da cidade. E tem tantas histórias que aconteceram no início, né, há 200 anos atrás, com a história desse Santo Antônio aqui, que eu não vou comentar aqui agora. E para vocês terem ideia, aqui é linda, é muito linda. Olha lá como é que fica ela, chegando aqui. No início, há 200 anos atrás, era apenas aquela parte do meio onde tem aquela torre ali, antes da torre, ao lado da torre, onde tem essa parte triangular que tem uma cruz ali em cima. Antes era só ali dentro. Com o passar dos anos, construiu-se ao redor, levantou-se a torre, aqui ó, e a população foi crescendo, foi aumentando, construiu ali do lado também. Olha lá. E quando tem as missas, o padre fica ali e tem esse campo aqui em frente à igreja. Aqui está o Santo Antônio. Aqui é muito lindo, viu, pessoas? É um povo de fé. O nosso Nordeste é um povo de fé, né? É um povo sustentado na fé. Olha aqui o Santo Antônio. Tá vendo? O galho seco. Olha aqui, isso aqui é muito bonito. No trezenário de Santo Antônio, as festas acontecem aqui, todo esse espaço aqui, ó. Inclusive, hoje foi construído ali, ó. Aqui. Onde tem duas pessoas lá conversando. Esse quiosque, onde acontece a quermesse. E aqui foi a estrada que nós subimos no alto de Santo Antônio para chegar até aqui na igreja de Santo Antônio. Antes Vila das Queimadas, Vila de Santo Antônio, depois Santo Antônio das Queimadas e hoje Queimadas, Bahia. Um beijo, pessoas. Fato interessante, viu, pessoas, desse Santo Antônio aqui. Aqui, há 200 e tantos anos atrás, era uma fazenda Queimadas, de Isabel Guedes de Brito. E ela era devota de Santo Antônio. E esse nicho aqui é para simbolizar exatamente, junto com essa árvore, são as histórias que se contam aqui, que Santo Antônio desaparecia e aparecia no nicho, numa árvore que tinha aqui exatamente há 2 séculos e meio atrás. Então, por conta disso, que os devotos de Santo Antônio, a dona Isabel Guedes de Brito, fundou essa igreja aqui, em homenagem a Santo Antônio. Essa é a história desse nicho aqui junto a Santo Antônio, com essa árvore aqui, para simbolizar exatamente esse processo histórico.
Antes de passar para um outro vídeo, né, que o Jai também, acho que ele andou mais aí esse final de semana e ele trouxe mais novidades aqui no Hablando com o Jai. Meninas, como é importante, né, conhecer a história de um município de Queimadas, que já está passando por lá. E você viu que interessante que o Santo Antônio II saiu de trás da árvore e manteve a árvore ali, né, em volta daquela cruz ali e de todo aquele cenário religioso ali, né, a igreja, os espaços de comemoração da festa desse padroeiro dessa cidade. Muito boa aí o retrato histórico da cidade de Queimadas. A gente, aqui do Política Sem Mistério, manda um grande abraço para todos os moradores aí dessa cidade, que tem vários pontos interessantes. Eu mesma vou lá, porque eu sou do dia de Santo Antônio, né? Mas você precisa ter o mesmo pique para subir a ladeira. Mesmo fôlego falando. É um local muito bonito, né, para se conhecer. Eu acredito que deve ser uma festa muito bonita, muito comemorada aí na cidade de Queimadas, a festa de Santo Antônio. A gente agradece muito. Mas a Rafinha já andou mais aí esse final de semana. Por onde já andou hablando? Vim por aqui, disse-me alguns com olhos doces, estendendo meus braços, e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem: vem por aqui. Eu olho com olhos laços, porém nos meus olhos ironias e cansaços. Eu cruzo os braços e nunca vou por aí. A minha glória é esta: é criar desumanidades a não acompanhar ninguém, que eu vivo com mesmo e sem vontade, porque rasguei o ventre da minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Só que busco saber, nem onde vós me respondes, por que me repetis, vem por aqui? Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoer aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vir ao mundo foi somente para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada, por mais que eu faço, não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis machados, ferramentas e coragem para derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias, sangue velho dos avós, vós amais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, os abismos, as torrentes e os desertos. Ide, tendes estradas, tendes tratados, tendes filósofos, tendes sábios. Eu tenho a minha loucura e levanto-a como um facho ardente na noite escura. Eu sinto sangue e espuma, cântico nos lábios. Deus, o diabo é que me vê mais ninguém. Não sei por onde vou, nem sei para onde vou. Só sei que não vou por aí. Estamos muito felizes ao retornar para nossa casa, Centro de Cultura Donias Filho, Itabuna, Bahia. Por quase 10 anos isso aqui ficou fechado. Isso aqui, o fechamento dessa casa de espetáculo, desarticulou todos os artistas de Itabuna, desarticulou as artes plásticas, o teatro, a poesia, a música, a dança. E é com muita felicidade, com muita alegria que a gente retorna para o nosso espaço, para a nossa casa. Aí está de volta Jailton Alves, Carlos Betão, Oswaldo Mil, Célia Messias, Valdirene, Mestre Sabará e tantos e o Centro de Cultura do e todos, a professora Nainara, todos o Adonias Filho estão de volta para sua casa. Vilmaci, que felicidade esse instrumento que desarticulou toda uma classe durante 10 anos e que comprometeu uma geração de 10 anos sem oficinas, sem teatro, sem música, sem artes plásticas, sem artes, sem todo esse arcabouço. E o governo do estado da Bahia tem o nosso salve por esse final de semana ter reinaugurado o nosso Centro de Cultura. Uma felicidade, não é, Vilmaci? Felicidade, eu estava lá, passei por lá, foi emocionante, né? Muito emocionante, porque parece que estava renascendo, florescendo. É aquele espaço que tem identidade, né? Que é o equipamento de inclusão
de espetáculo, como você muito bem colocou, de cultura, né? De cultura, sobretudo também da nossa cidade e da nossa região, né? Porque eu tive lá na reunião dos artistas na quinta-feira. Nossa, foi cada depoimento emocionante, teve lágrimas, foi assim uma coisa sair impactada. E aí fiquei muito feliz também com a abertura daquele equipamento, com a cantora, o nome dela é Lilian Barros, que fez uma apresentação, cantou de uma forma tão assim, interpretativa, tão emocional. Eu assisti também. Então, foi muito E nossa reunião é recheada de tão grandes talentos, né? Foi muito bom, eu fiquei muito feliz pelos artistas. Aquilo foi um crime que fizeram com a nossa cidade, com a nossa cultura, né? Porque, como você disse, Liz, foi um vácuo que ficou aí. Muitos talentos poderiam ter sido despertados no momento adequado, correto, né? E acabou que não foi, a nossa cultura foi encolhida na nossa cidade. A gente está devendo na sociedade de Itabuna, da Bahia. E Itabuna está devendo esse resgate mesmo da nossa cultura local. E isso é uma dívida que o município tem com a cidade. Eu acho que precisa aproveitar esse momento, né, de reabertura da Adonias Filho e o próprio município, o poder público local, também fazer o seu papel, né? Que esse fortalecimento, esse fomento da nossa cultura. Nossa cidade ela é marcada, né, por cultura, por identidade, por diversos segmentos aí. E eu acho também, eu fico muito assim incomodada, porque é um crime a gente não ter uma política mesmo nos bairros de fortalecimento da cultura, de fomento da cultura. E a gente aqui é forte, a capoeira aqui, né? Você vê que tem várias samba de roda, você vê que tem várias pessoas que fazem de forma gratuita, do seu esforço, né? A gente tem dois colegas do sindicato que emitei essa roda, eles fazem no próprio colégio, né? Pega as crianças que estudam na própria escola, no contraturno, eles fazem essa roda de capoeira, ensinam os meninos, e os meninos ficam lá atraídos por isso, melhor do que você né? Deixar os meninos sem nenhuma ocupação. Então você vê que a pessoa, do ponto de vista assim, a pessoa sem CPS, sem CNPJ, um ser humano comum, normal, faz com tanto amor, com tanto carinho isso, e a gente precisa enxergar essas iniciativas e fortalecer, porque é o espaço mesmo, dentro da educação que a gente pode estar fortalecendo isso. E a gente vê diversas iniciativas aí, solo, que precisam ser fortalecidas. A nossa vereadora disse palavras muito importantes que encerramos esse programa dizendo: inclusão, geração de renda, preservação das nossas culturas, preservação das nossas tradições que a gente mostrou queimadas ali. É nesses locais que a gente tem o desenvolvimento, o fomento e a formação de pessoas e de uma sociedade mais democrática. Porque é através da cultura que a gente expressa a nossa alma, que a gente expressa os nossos desejos, que a gente se liberta de amarras, como foi, e criou tantas prisões estruturais que estão na nossa mente, no nosso comportamento. É na cultura que um povo tem a alegria, tem o lazer, tem a renda, tem a geração de emprego. Então a gente termina esse programa com essa notícia maravilhosa, deixando um grande abraço para um pintor, um artista das artes plásticas, da pintura a óleo, Zé Bai, meu querido professor de pintura, que me deu aula muitos anos ali no Centro de Cultura Adonias Filho, para Lilian Barros, né? Que fez uma interpretação esplêndida. Meu abraço para Pilar, aquela menina que já nasceu com um talento no ventre, porque tem o DNA da cultura na sua formação. Então, a gente fica aqui com esse salve desse Centro de Cultura que está aí, agradecendo a Jailton Alves, que é um filho que desenvolveu produziu e representou dentro do Adonias. Muito obrigada, Jailton Alves, por estar participando do Política Sem Mistério, com seu hablando com Jai, abrindo e mostrando aí tanta cultura, tanta história, e com certeza em breve estaremos assistindo várias produções, mas que ali seja utilizado como um instrumento
para aquele que precisa desenvolver a cultura. Ali é uma casa dos artistas, né? Muito obrigada, agradeço. Obrigada, Muito feliz, né? E esse programa é produzido aqui, editado por Lisdeile Nobre, apresentado por Andréia Peixoto, Maria Goretti, Viviane Leite e nossa belíssima Carolina Barça. Muito obrigada mais uma vez. Dirigido por Barbosa, Rafael Gani. E a gente fica aqui, despede de você e já te convidando para estar aqui no próximo sábado, às 19 horas, no Política Sem Mistério. Compromisso do sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.